E nós vamos agora continuar nossa caminhada pela carta ou pelo livro, capítulo 7, a partir do versículo 4 de Hebreus. Considerai. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Pai, transfigura a nossa alma na tua presença. Transforma o nosso modo de pensar pela tua palavra. E une-nos a ti mesmo, pelo teu Espírito, para que haja transformação de vidas, edificação de vidas e santificação de vidas, para que Cristo Jesus seja em tudo glorificado. Porque é no nome dele que nós oramos. Amém. Nós precisamos entender que a graça antecede a lei. Se não tivermos esta compreensão, nós vamos ter um cristianismo de sudorese. Se não entendermos o papel e o efeito da graça nas nossas vidas, nós vamos ter um cansaço emocional e uma cobrança excessiva, tanto em relação a nós, como em relação aos outros. A primeira aliança de Deus com Abraão foi a aliança da graça. Abraão matou 5 animais e colocou os seus pedaços num local onde havia um espaço. 2 de um lado, 2 pedaços, um do lado e outro do outro, e a pomba e a rolinha fazendo 4 partes. E passou o dia todo enxotando as aves de rapina. Porque ali podia a qualquer momento o seu holocausto ser depredado por um corvo, por um urubu. E quando anoiteceu, Abraão dormiu.
E só existem 3 sonos iguais a estes na Bíblia. O de Adão, para a retirada da costela, da formação de Eva. O de Abraão, nesta noite. E o de Saul, quando Davi retira a bilha e a lança de sobre a sua cabeça. É um sono diferente. É um sono anestésico. É um sono que dispensa a ação humana. E Abraão, em pleno sono, o fogo passou, sem nenhuma ação dele. O fogo desceu do céu. E isto mostra graça. Porque graça, definição que temos de graça, é Deus dando. É Deus fazendo tudo a quem nada merece, nem tem condições de merecer. Se houver 1% de ação humana e 90% de graça, 99% de graça, é falso. Porque com Deus é tudo ou nada. Porque o meu agir é plenamente pela graça. Quando a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação, ele diz, porque é Deus quem realiza em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então a primeira aliança foi a aliança da graça. E a primeira bênção de Deus para Abraão foi a bênção da graça. No capítulo 14 de Gênesis, no verso 18 e 19, nós já temos lido aqui algumas vezes, neste caminhar do Melquisedeque, um enigma. Uma pessoa que nós temos algumas pistas, mas não temos condições de descrever plenamente quem ele é. Ele diz que Melquisedeque, capítulo 14 de Gênesis, verso 18, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou a Abraão e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Se você for procurar ver, é Deus fazendo. Bendito seja Abraão pelo Deus eterno, que possui o céu e a terra. E bendito seja o Deus eterno que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Nós temos aqui um homem que é abençoado sem nenhum mérito, sem nenhuma outra contrapartida. E me chama a atenção, porque ele está, eu já falei isso da outra vez aqui, ele está na Cananeia. No país mais idólatra, ou na região mais idólatra. Os cananeus foram amaldiçoados em Cã.
E esse personagem, ele está fora da curva. Ele aparece aqui no meio de uma cultura absolutamente comprometida com os ídolos. E Deus já havia tirado Abrão de Ur da Caldeia, da fornalha dos ídolos, e trazido para a terra da Palestina, ou a terra de Canaã. E propondo a ele um andar com ele. E aparece esse personagem aqui para abençoar Abraão. Eu não me arrependo para ser perdoado. Porque eu sou perdoado, eu me arrependo. Se o arrependimento for moeda de troca, não é graça. A obra de Deus é muito lateralmente diante de nós, é Ele indo em nossa direção. Você sabe que a aliança da graça, da lei, ela veio 430 anos depois de Abraão. Vamos para vamos para Gálatas capítulo 3, versículo 15. Hebreus 3, 15. Oh Jesus! Gálatas 3, 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Quando uma aliança é feita, mesmo humana, depois de ratificada, ela não pode ser revogada. Até os persas tinham esta posição. Lembra-se também de Pilatos quando ele disse: o que eu escrevi, escrito está. Não pode ser revogada. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. A promessa está antes da lei. A graça está antes da lei. Alguém me disse, mas a lei veio por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sim, na encarnação, mas ela já está na própria criação, a graça preventiva. E a graça da obra vicária já estava no processo do sacrifício dos animais. É admirável aqui essa presença deste homem, de uma família cananeia. Será que esse homem era um cananeu? Um amaldiçoado? Sendo sacerdote do Deus Altíssimo? Porque só temos 3 famílias nesse tempo. A família de Cão, de Sem e de Jafé. E Deus escolheu
Da família de Sem, Abrão. Da família de Abrão, ele escolheu Isaac. Da família de Isaac, ele escolheu Jacó. Da família de Jacó, ele escolheu Judá. Eu queria que você dissesse em Levi, que eu ia dizer, uai. Ele escolheu Judá. Porque dele virá Siló. Quem é Siló? Aquele que amarra o jumentinho no pé da videira. Quem é este? Este de quem o sacerdote Melquisedeque estava apontando. O que foi que ele trouxe? O que ele trouxe? Pão e vinho. O que é pão e vinho? É a nova aliança. A nova aliança. Vamos para Mateus capítulo 26. 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o quê? E abençoou. E partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O que foi que Melquisedeque trouxe? Pão e vinho. E abençoou Abraão. Eu quero ler uma história aqui, porque eu vejo isto um pouco, o retrato da figura de Melquisedeque. Um homem muito rico. E o seu filho, eles tinham grande paixão pelas artes. Muito unidos, eles se sentavam juntos para admirar grandes obras de artes que tinham em sua coleção. Por uma desgraça do destino, o filho dele foi para a guerra. Ele era muito valente e corajoso, mas morreu em batalha, quando resgatava os soldados. O pai recebeu a notícia e sofreu profundamente a morte do seu único filho. Um mês mais tarde, alguém bateu na sua porta. Era um jovem com uma grande tela em sua mão e foi logo dizendo ao homem, Senhor, o senhor não me conhece, mas eu sou o soldado por quem seu filho deu a vida. Ele salvou muitas vidas nesse dia e estava me levando a um lugar seguro quando uma bala o tirou a vida. Ele falava muito do Senhor e do seu amor pelas artes. O rapaz estendeu os braços para entregar a tela. Eu sei que não é muito. E eu não sou um grande artista. Mas sei também que seu filho gostaria que o Senhor recebesse esse presente. O pai abriu a tela e era o retrato do seu filho pintado pelo jovem soldado.
Ele olhou profundamente admirado e mirava profundamente aquele quadro, capturando a personalidade do seu filho na pintura. O pai estava tão atraído pela expressão dos olhos do seu filho que os seus encheram-se de lágrimas. E ele agradeceu ao jovem soldado e ofereceu-se para pagar-lhe pela pintura. Esse é o nosso mundo de troca. Nós sempre queremos pagar pelo que recebemos. Não, Senhor, eu nunca poderia pagar o que o seu filho fez por mim. Essa pintura é fraca, mas é um presente. É um presente do meu sentimento. O pai colocou a tela na frente das suas obras, grandes obras de arte. E a cada vez que alguém visitava a sua casa, ele mostrava o retrato do filho, antes de mostrar a sua famosa galeria de artes. Algum tempo depois, o homem morreu e se anunciou um leilão de todas as suas obras de arte. Muita gente importante e influente chegou ao local no dia e horário marcados, com grandes expectativas de comprar verdadeiras obras de artes que valiam fortuna. Em exposição estava o retrato do filho. O leiloeiro bateu o martelo para dar início ao leilão. Começaremos o leilão com o retrato, o filho. Um grande silêncio. Quem oferece o primeiro lance? Quem oferece pelo quadro o filho? Silêncio profundo. Então, lá no fundo da sala, alguém disse: queremos ver a coleção, deixe isto de lado. O leiloeiro insistiu: alguém oferece algo por essa pintura? Quantas libras? Finalmente, alguém lá no fundo gritou: dou 10 libras pelo quadro. Era o velho jardineiro da casa, muito pobre. Ele não tinha dinheiro para mais. O leiloeiro disse: temos 10 libras. Alguém dá 20? As pessoas já estavam irritadas. Não queriam a pintura do filho, era muito fraca. Queriam as que realmente eram valiosas para suas coleções. Então o leiloeiro bateu o martelo. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vendido. 10 libras. Ufa! Até que enfim desabou um. Agora vamos para a coleção, gritou outro. O leiloeiro soltou seu martelo e disse: o leilão acabou. Brincadeira é esta? Gritou alguém. Eu sinto muito, disse o leiloeiro. Quando me chamaram para fazer esse leilão, havia um segredo estipulado no testamento do antigo dono. Não seria permitido revelar esse segredo até esse exato momento. Somente a pintura do filho seria leiloada. Aquele que a comprasse herdaria absolutamente todas as demais pinturas e também herdaria todas as propriedades daquele homem. Somente
o filho seria leiloado. Aquele que comprasse. O homem comprou o filho e ficou com tudo. Você entendeu o que o Melquisedeque trouxe? O retrato do filho. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Aqui nós temos uma realidade maravilhosa. Em Hebreus 7, 1 e 2, nós temos a palavra de Deus dizendo: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei da paz. Não foi Abraão que buscou Melquisedeque. Foi Melquisedeque quem veio ao encontro de Abraão. Eu me sinto um felizardo, porque eu fui achado por Jesus Cristo. Eu não o buscava e nem queria buscá-lo. Eu buscava os meus próprios interesses. Eu buscava até saúde, mas não a ele. E eu não o queria, mas ele me quis. Esse me traz muita alegria. Hoje eu conversava com uma advogada. Ela disse para mim assim: cada dia que passa, eu me apaixono mais por Jesus Cristo. Porque eu jamais iria buscá-lo. Eu jamais o queria. Mas ele me quis de tal maneira que eu agora não quero mais outra coisa, a não ser ele. E eu fiquei tão contente de ouvir aquilo, porque eu faço parte dessa trupe. Opa, só a Débora levantou as mãos ali. O outro também foi muito fraquinho. Mas o nosso texto no versículo 4 começa assim. Hebreus 7, 4. Considerai, pois, como é grande esse a quem Abrão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Eu fiquei engasgado com este pagou. Porque dídame é dar, é entregar. Ele não é pagar. É abrir mão, soltar a mão diante do que a graça fez na vida dele. Ele manda considerar a grandeza de Melquisedeque, do homem do pão e vinho. Oswald Chambers, teólogo escocês, diz: a vida cristã se resume a pão partido e vinho derramado. Ou seja, totalmente a morte. E nada de nós. É a consciência
de uma outra realidade que não tem troca, que não tem favor. Observe que Abraão entregou dos melhores despojos em consequência da graça. Havia uma velha senhora no Rio de Janeiro, que era membro da igreja onde eu fui pastor. Ela ganhava o salário mínimo, mas todas as vezes que ela ia dar o seu dízimo, ela ia ao Banco do Brasil e pedia notas novas. E, curioso, por que a senhora faz isto? Porque aquelas notas velhas já passaram por muitas mãos de ímpios e eu tenho que trazer o melhor e o mais limpo. A sua maneira quase infantil de pensar. Mas Abraão trouxe do melhor. Ali no grego significa do que está em cima, no alto, o que é especial. Ele não deu o resto. Ele não deu do que pagou a conta e depois o que sobrou. Porque é muito comum na mentalidade da terra cambaleante, do peso do castigo do pecado, que nós negociemos com Deus, até mesmo trazendo o carneiro ferido ou o cego para ofertar. Dimas Shakarian, o criador daquele movimento de empresários cristãos, Adonep, ele conta que o avô dele, lá na Armênia, ia receber um grupo de irmãos da Rússia. Aqueles irmãos que vinham do avivamento que estava acontecendo na Rússia, iam visitar a Armênia. E o avô do Dimas resolveu que ia matar um boi para a celebração daquela turma que vinha. E ele foi até o campo e encontrou um boi cego. E ele pegou o boi cego e levou, imolou o animal, tirou a cabeça e colocou debaixo do feno, dentro de um paiol, tirou o couro, tirou as vísceras, preparou, escarneou o animal e chegaram os russos, os cristãos. E estava lá fazendo o churrasco. E na hora de comer, um velho patriarca russo, irmão de fé, foi concitado a orar e ele levantou as mãos e parou. Saiu até o paiol. Chegou no paiol, abriu, levantou o feno, pegou o boi cego e trouxe para o irmão e disse: por quê? Você quis trapacear o Espírito Santo. Mas, gente, nós estamos na graça. Mas você não pode ver o que está no seu coração burlando. Eu vou dar qualquer coisa. Eu vou dar aquilo que já deve ser tirado. Nós vimos que às vezes, na hora do sufoco, levar roupa lá para... Alguns tiravam os trastes, as coisas velhas,
os sapatos furados, as cuecas sujas, até isto. Nós queremos fazer das coisas de Deus uma lixeira. Nós enganamos qualquer um, mas nós não enganamos Deus. Ananias e Safira é a mesma coisa. E a graça estava trabalhando no coração de Abraão, produzindo nele uma excelência. Ele deu. No versículo 5, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher. Você vai verificar que agora aqui o verbo é outro. Recolher, retirar. De acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Nós temos falado pouco aqui sobre a nossa participação na contribuição. Mas esse é um assunto que está dentro do texto e nós precisamos abordar. A excelência da contribuição cristã. O que há de mais legítimo fazer com o coração. Nem por obrigação, nem por medo, nem por interesse. Tem muita contribuição que é feita, eu vou contribuir para que Deus me abençoe. E você encontra isso no mercado, a torto e a direito. Mas a contribuição cristã legítima é aquela que vem do coração. E você contribui com alegria. Não por constrangimento, nem por necessidade. E a Bíblia diz, porque Deus ama, Deus gosta daquele que contribui liberalmente e com alegria. Jesus ficou na boca do gasofilácio, olhando as contribuições. Foi um dos poucos lugares que Jesus ficou assuntando. E ele via a boca do trombone. Era uma boca grande, feita de cobre. E as ofertas eram feitas, quanto maior o som da trombeta. E as pessoas chegavam e jogavam de longe. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Aí ele saía. E a mulher, pobrezinha, chegou, jogou 2 moedinhas. Tchim, tchim. E Jesus disse, gente, essa daqui deu mais do que todos. Porque todos deram das sobras. Mas essa daqui deu tudo o que tinha. Deu de coração. Abraão estava na escola da graça para ensinar a gente aquilo que... Até um princípio que diz aqui que no versículo 8... Versículo 8 diz, aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos, porém ali aquele de quem testifica que vive. É por isso que esse Melquisedeque, eu não consigo classificá-lo.
Eu não consigo classificá-lo. Porque os outros homens mortais, mas esse é o que vive. E só quem vive e vive para sempre é o meu Senhor Jesus Cristo. Será que é o próprio Jesus que é esse Melquisedeque? Mas não pode ser, porque foi feito segundo a imagem do Filho de Deus. Quem é esse Melquisedeque? Mas ele era rei de Salém. Que Salém é essa? Tem duas Salém. Tem a Jerusalém da terra e tem a Jerusalém celestial. Tem a dos homens e tem a de Deus. Será que ele é sacerdote da Jerusalém celestial? Eu não sei dizer. Eu só estou jogando algumas premissas, mas ele não está aqui brincando de adoração. Ele não está aqui fazendo alguma coisa para chamar a atenção. Ele está apontando, sim, para a grande realidade. Aquele que eu tenho que me curvar de joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Porque todo nome, toda pessoa há de dar glória ao Senhor Jesus Cristo. Este sacerdócio de Levítico, ele recebe dízimos do povo, mas ele pagou o dízimo a Melquisedeque em Abraão. Isso aqui nós temos a doutrina da união. Do mesmo modo que nós estávamos unidos em Adão quando Adão pecou, essa turma de Levi estava unido a Jacó, que estava unido a Isaac, que estava unido a Abraão, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. E isso me aponta para uma realidade, que eu também estava em Cristo quando Cristo foi crucificado. Há uma união. A fé cristã não é uma dissociação. É união, sempre união, ou com Adão ou com Cristo. Ou nós estávamos em Adão, e em Adão iríamos até o final para a perdição, ou nós estamos em Cristo, e em Cristo nós temos uma outra realidade, até o reino do Pai. Então, a graça é precursora e antecessora da existência. Eu fui abençoado antes de existir. Nós temos em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Eu perdi o horário aqui, não marquei, eu também estou andando abraçadas. Então vamos terminar aqui. Bendito, Efésios 1, 3 e 4. Bendito quem? O Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com quantas? Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Antes que eu existisse, eu fui abençoado em Cristo Jesus. Isso dá uma tranquilidade na gente, né? Uma tranquilidade. O sacerdócio da graça é superior ao sacerdócio da lei. O seu sacerdócio é maior e mais abrangente. Considerai que é maior. Melquisedeque. A dádiva é dos melhores despojos. Despojo.
é aquilo que sobra da morte. Despojo é de guerra e de morto. A gente rouba, né? Furta sem perceber, rouba com força. Aqui no Brasil se furta e rouba facilmente. Agora, despojo é de morto. E os despojos aqui eram daqueles reis que tinham sido dados a Abraão. Os despojos. Tudo que nós temos neste mundo aqui, a propriedade, a casa, faz parte dos despojos. Não é nossa. Porque nós não temos nada. Nada. Não vai levar nada e não temos nada. Mas os melhores despojos, tratas da vida que não termina na morte. Aponta para a união do crente com Cristo. É superior, porque o menor é abençoado pelo maior. E a bênção do Senhor nunca é descartada. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pensa nisso. A graça vem ao encontro do pecador e o salva. Eu fui pregar numa igreja de Betânia, lá no Corrente, e lá estava um homem simples. E o pastor da igreja, que é um médico também, ele disse, esse homem aqui, da sarjeta, da cachaça, da vida mais depravada, à posição de restauração familiar. Estava ele e a família toda ali. Em 2 anos, aquela bênção. Você vê como é que é o poder da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que faz a diferença. É isso que muda. Não é simplesmente ficar indo e vindo para a igreja e que dê a vida. E que dê o testemunho. Melquisedeque é sacerdote de uma ordem em que Jesus Cristo é o sumo sacerdote de uma salvação que não pode perecer. Você crê, e eu estou falando aqui porque eu tenho ouvido algumas pessoas aqui tentando se levantar pelos fundilhos das suas calças. Eles pegam aqui e ficam querendo manter-se salvo pela sua meritocracia. Eu frequento a igreja, eu contribuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo bem, não tem problema, faça. Mas isso não lhe garante salvação. O que lhe garante salvação é o Cordeiro de Deus que foi imolado. É o pão e o vinho. É o Senhor Jesus Cristo.